Hola, sean bienvenidos a nuestra clase de español. Yo soy el profesor Rafael y hoy día nosotros vamos a hablar um pouco mais sobre literatura. Bom, em aulas anteriores nós falamos um pouco sobre literatura espanhola e levamos em consideração as obras e toda a história de Federico García Lorca. Hoje nós vamos falar um pouco sobre literatura hispano-americana, ou seja, uma literatura feita aqui, próximo da gente na América Latina. Nosso ponto de partida para falar sobre isso hoje serão as obras e a história de Pablo Neruda. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre a biografia de Pablo Neruda. Dá uma olhada aqui no slide. Pablo Neruda, nascido em 1904, faleceu em 1973, foi um poeta chileno considerado um dos mais importantes escritores em língua espanhola e recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Aí no slide nós temos duas imagens que representam bastante esse momento, que foi o recebimento do Prêmio Nobel de Literatura. Bom, na primeira foto, um recebimento, e nessa segunda foto, uma notícia de jornal, onde fala Prêmio Nobel a Neruda, galardón para la patria. Ou seja, foi um momento muito importante para a história chilena. Bom, Pablo Neruda, do pseudônimo de Ricardo Eliezer Neftali Reyes, nasceu na cidade de Parral, no Chile, no dia 12 de julho de 1904. Filho de um ferroviário e uma professora, ficou órfão de mãe logo ao nascer. Passou a infância em Temuco, no sul do país. Com 7 anos, ingressa no liceu e ainda na época escolar, publica seus primeiros poemas no periódico La Mañana. Bom, esse nome que nós conhecemos, Pablo Neruda, é um pseudônimo. O nome verdadeiro dele era Ricardo Eliezer. Em 1919, Neruda obteve o 3º lugar nos Jogos Florais de Maule com o poema Nocturno. Ainda na adolescência, adotou o nome de Pablo Neruda, inspirado no escritor tcheco Jan Neruda. Em 1920, começa a escrever para a revista literária Selva Austral, já usando o pseudônimo de Pablo Neruda. Bom, sua primeira obra, e essa obra que foi a que deu o pontapé inicial e já foi lançada com o nome Pablo Neruda, se chama Nocturno, e ela está aí na tela para a gente. Diz o seguinte: Nocturno, Los Cuadernos de Neftali Reyes, 1918. Es de noche, medito triste y solo, a la luz de una vela titilante, y pienso en alegría, en el dolo, en la vejez cansada, en juventud gallarda y arrogante. Pienso en el mar, quizás porque en mi oído siento el tropel bravio de las olas. Estoy muy lejos de ese mar temido, del pescador que lucha por su vida y de su madre que lo espera sola. No solo pienso en eso, pienso en todo, en el pequeño insecto que camina en la charca de lodo, en el arroyo que serpenteando deja correr sus aguas cristalinas. Cuando la noche llega y es oscura como boca de lobo, yo me pierdo en reflexiones llenas de amargura y ensombrezco mi mente. En la infinita edad de los recuerdos se concluye la vela, sus fulgores, semejan los espasmos de agonía de un moribundo, pálidos colores, el nuevo día anuncian, y con ellos terminam mis aladas utopias. Bom, conseguimos perceber dentro desse discurso de Neruda em suas obras uma melancolia, uma tristeza, uma coisa super exagerada. Lembra nas aulas anteriores, quando nós falamos sobre exatamente isso, a hipérbole, não é? Esse exagero dentro dessas obras. Bom, dentro disso nós temos as primeiras publicações de Neruda. Temos aí, em 1921, Neruda se muda para Santiago, onde ingressa no curso de francês no Instituto Pedagógico da Universidade do Chile. Nesse mesmo ano, ganha o prêmio da Festa da Primavera com o poema Canção da Festa. Em 1923, reúne seus poemas em Crepusculário. Em 1924, publica 20 poemas de amor e uma canção desesperada, 20 poemas de amor e uma canção desesperada. A obra é repleta de lirismo, que faz de Neruda um dos mais famosos poetas chilenos. Foi a partir de 20 poemas de amor e uma canção desesperada que Neruda tomou uma proporção mundial.
Foi a partir dessa obra que ele começou a ter uma visão de toda a América Latina e de todo o mundo dentro do lirismo colocado em suas obras. Bom, Neruda obteve também uma carreira diplomática muito importante dentro da política chilena. Em 1927, Pablo Neruda inicia a carreira diplomática após ser nomeado cônsul-geral do Chile em Rangoon, na Birmânia. Durante os 5 anos seguintes, representou seu país no Sri Lanka e em Singapura. Em 1933, Pablo Neruda escreve uma de suas principais obras, Residência en la Tierra, em que emprega as imagens e recursos próprios do surrealismo. O tom do livro é de profundo pessimismo, em torno de temas como ruína, desintegração e morte, exprimindo a visão de um mundo caótico. É a partir desse momento que ele começa a mudar o teor de suas obras, e isso nós vamos ver na aula seguinte. Bom, depois de uma breve estada em Buenos Aires, onde conhece o poeta Federico García Lorca, que já falamos aqui nas nossas aulas, Neruda serviu como cônsul na Espanha, primeiro em Barcelona e depois em Madrid. A Guerra Civil Espanhola lhe inspirou a obra Espanha en el Corazón, de 1937, e determinou uma mudança na atitude do poeta, que aderiu ao marxismo e decidiu consagrar sua vida e obra em defesa dos ideais políticos e sociais inspirados no comunismo. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa história na aula seguinte também. Bom, vamos falar um pouco sobre a vida amorosa de Pablo Neruda. Neruda teve durante sua vida, ao que se conhece, 3 esposas. A primeira esposa, o seu primeiro casamento, ocorreu em 1930 e foi com Marica Antonieta. Foi aí de 1930 a 1942. Seu segundo casamento foi com Delia de Carril, de 1942 a 1965. E depois com Maltidi Urrutia, de 1966 a 1973. Bom, o passado de Neruda também é um passado um pouco obscuro, né? Pouco se sabe sobre ele durante esses casamentos. O que se sabe, e foi descoberto há muito pouco tempo, foi de uma filha de Neruda em seu primeiro casamento. Se chama Malba Marina, a filha que o poeta Pablo Neruda abandonou e não quis ajudar. Morreu aos 8 anos de idade, numa cidade da Holanda. A escritora holandesa Agar Peters descobriu a história de Malva Marina, uma menina que morreu aos 8 anos e decidiu escrever um romance para revelar sua existência. O livro se chama Malva, e dentro desse livro é contado um pouco sobre essa história do primeiro casamento de Neruda, a sua primeira filha, que foi abandonada, e essa escritora descobriu toda essa história e decidiu criar um livro, fez um romance contando um pouco da história de Malva. A história de Malva é uma história muito triste, porque Neruda conhecia da história dela e chamava ela de vampirinho, porque a criança tinha uma doença, ela tinha hidrocefalia, então era muito maltratada por todos os que rodeavam ela, né? Exceto pela mãe que nunca a abandonou, ok? Bom, essas histórias e tudo isso que nós falamos agora se trata de uma parte da biografia de Neruda, de uma parte muito importante de sua vida. Então, vamos agora para a prática de tudo aquilo que nós vimos durante essas aulas. Bom, atividade número 1 diz assim: conteste as perguntas com verdadeiro ou falso sobre a vida de Neruda. Letra A diz o seguinte: nasceu na cidade de Parral, no Chile, em 1904. Verdadeiro, nasceu na cidade de Parral, no Chile. Se trata de um poeta chileno. Letra B, a mãe, que era professora, o ensinou sobre literatura e escrita. Falso. No início dessa aula, nós falamos sobre ser órfão. Neruda foi órfão muito cedo, então ele não teve uma grande influência da mãe em sua vida profissional, digamos assim. Letra C. Seu primeiro prêmio foi uma obra em 1919 chamado Nocturno. Verdadeiro. Nocturno foi a obra que nós fizemos a leitura aqui. Foi a sua primeira obra, foi a obra que ele teve um destaque, ganhou seu primeiro prêmio, ainda lá no ensino médio. E essa obra era repleta de tristeza, de melancolia e tudo isso. Então, Neruda já foi aí um grande poeta desde muito jovem. Letra D, diz o seguinte:
Recebeu o Prêmio Nobel em 1971, 2 anos antes de sua morte. Verdadeiro. 2 anos antes de sua morte, Neruda recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Lembrando que Neruda faleceu em 1973. Então, 2 anos antes, 1971, ele recebeu aí o Prêmio Nobel de Literatura, se consagrando um dos maiores poetas latino-americanos e reconhecidos a nível mundial até hoje. Letra E. Foi diplomata no Chile e no Brasil em 1964. Falso. Neruda não desenvolveu e não discorreu nenhum cargo como cônsul, como diplomata aqui no Brasil. Houve uma passagem de Neruda pelo Brasil, onde declamou alguns poemas no estado de São Paulo, dentro de um grande evento que ocorria em um estádio de futebol, mas também não teve um desempenho, uma desenvoltura, uma representação política dentro do Brasil nessa época. Atividade número 2. Deixei aqui para vocês uma linha cronológica, como se fosse uma linha do tempo. Temos aqui, portanto, 3 datas: 1924, 1927 e 1937. A ideia é relembrar quais foram os principais acontecimentos na vida de Neruda dentro dessas datas. Bom, em 1924, publica 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Foi o ponto máximo de suas obras. Foi aí onde ele explodiu a nível mundial. Um grande acontecimento de sua vida. Próximo ponto fala sobre 1927. Quais acontecimentos ocorreram em 1927 para esse grande conhecimento de Pablo Neruda? Iniciou sua carreira como diplomata. Foi a partir de 1927 que Neruda percebeu que poderia colaborar ao seu país, à sua pátria, como diplomata, e foi representante em alguns lugares, como Sri Lanka, Madrid e Barcelona. Próxima data, 1937. Em 1937, houve uma mudança na atitude do poeta, né? Uma adesão ao marxismo e o início de uma defesa do comunismo. Foi a partir dessa data que Pablo Neruda passou a mudar o seu tom lírico para um tom épico dentro de suas obras, ou seja, começou a defender algumas causas que nós vamos falar futuramente, ok? Bom, a literatura, os poetas, o movimento artístico sempre tiveram uma relevância na sociedade. Pablo Neruda firmou seu nome na história por seus ideais, mas principalmente suas obras que são presentes até hoje. Durante algum tempo, durante essas nossas aulas, estamos falando bastante sobre literatura. E a cada aula nós percebemos a importância que um poeta, que um artista, através de suas palavras, através da expressão, consegue trazer essa colaboração para uma sociedade. Compreender que palavras, que línguas, que um idioma tem um poder tão forte é essencial para todos nós. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Para mais aulas como essa e outras, acessem a plataforma Eduque e hasta la vista!